Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, a gente vai falar sobre como a meditação pode ajudá-lo a criar uma nova realidade para a sua vida. Meditação é fundamental, a gente já nasce meditando, na verdade, a gente fica lá no ventre da nossa mãe por alguns meses e depois a gente nasce. Na verdade, a gente fica meditando ali, se for pensar, né? O princípio da meditação. O princípio da meditação se trata em você cuidar-se, como se fosse um sentido de awareness em inglês, que seria de você ter uma percepção em relação a você. Você precisa fechar seus olhos para meditar? Não. Você pode fazer com os olhos abertos, né? A gente até tem vídeos e podcasts que eu falo sobre meditação de pé, meditação andando, meditação sentado e meditação deitado, tá? Não é necessário você ficar apenas. Aliás, tem até a quinta, que seria mindfulness, atenção plena, que na verdade é uma meditação em relação a tudo que você está fazendo, que é prestar atenção nas suas palavras, momento presente. Palavras, sentimentos, emoções, as suas atitudes. Isso, na verdade, é como se fossem degraus, né, em relação ao seu estágio evolutivo, seu nível de consciência, sua frequência vibracional. Né? E quanto mais você aumenta a sua vibração, mais fica evidente que você medita a todo momento. No trabalho, você está meditando, então você presta atenção em relação a uma reunião, de você conciliar. Às vezes estão tendo umas discussões que você sabe que não está indo para um caminho legal. Então, peraí, você pode ser essa pessoa que está intermediando uma discussão, um problema, e aí, no caso, ambas as partes vão ter sucesso. Né? Pode ser até com um cliente vendendo alguma coisa, está vendendo o seu produto, seu serviço, na internet, no seu negócio, ou mesmo na sua empresa. Você começa o quê? A prestar mais atenção naquilo que você está fazendo, até mesmo nas outras pessoas, cuidar mais, sabe, do que você recebe, da sua roupa, né, o seu vestuário, e aí faz com que, na verdade, sua aparência também seja importante, sua autoestima, e assim por diante. Olha quanta coisa, né, eu já falei, mas como uma coisa puxa a outra. E isso é tão evidente que a meditação, ela é grátis. Né? E quantas pessoas às vezes pagam para fazer algum tipo de tratamento, ou mesmo uma situação, uma viagem, esquece que na verdade a meditação tem muito mais a ver com o seu eu interior do que o seu eu exterior. Né? Às vezes o que acontece muito, e eu posso dizer isso durante esses anos de práticas meditativas, pratiquei na Ásia também muito nos templos, até por isso que eu falo muito da Ásia, né, por causa disso, das antigas civilizações, né, antes das asiáticas, ah, vamos dizer assim, Lemúria, Atlântida, Mu, a gente vai falar sobre Anunnakis, como na verdade a conexão espiritual, energética e eletromagnética era evidente. A meditação hoje se tornou apenas uma prática espiritual, mas a meditação é muito mais do que isso. Né? A yoga, por exemplo, até sendo trazida ali no século XX para o Ocidente, trouxe uma sabedoria, uma sapiência muito esplendorosa em relação a conexão que você tinha com o corpo físico, né? Então, se você pega yoga, você tem as posições. Se você pratica yoga, sabe muito bem que cada posição representa, às vezes, uma forma natural, né? Às vezes uma planta, pode representar um animal, mas pode representar uma energia, também um chakra, né? Então, existe toda uma simbologia, mas uma interconexão entre chakra, entre vibração, entre corpo, mente e espírito. E isso também tem na meditação, mas muitas vezes a gente usa só como uma forma pejorativa de fechar os seus olhos e prestar atenção em você. Né? Então, não é só isso. Meditação faz com que você, na verdade, se autoconheça todos os dias. E por que tem que ser todos os dias? Porque disciplina, meu amigo, minha amiga, não se compra, se conquista. Disciplina você tem que aprender todos os dias. É preferível que você teste, treine todos os dias, erre, acerte, acerte, do que, na verdade, fazer uma vez só, que acontece com a maioria das pessoas, inclusive as pessoas que estão escutando, ouvindo, assistindo esse podcast, vão fazer várias vezes, ou fazer uma vez, e depois não vai fazer mais. Né? O grande lance não se trata apenas de você fazer uma vez, mas o que você aprendeu com isso? Porque fazer na segunda é diferente de fazer na terça, fazer de manhã é diferente de fazer de noite, né? Fazer de madrugada é diferente de fazer de dia. Então, assim, cada meditação é diferente. Não tem como você falar, nossa, mas eu não gosto de meditar. Eu tentei de tudo e não consegui. É aquele tipo de frase de perdedor, de vitimista, que sempre vai ser uma pessoa acomodada que nunca testa isso ao máximo. A vida é ao máximo. Ou você vive a vida, ou você sobrevive. Não tem como você meditar mais ou menos.
Não tem como você comer uma refeição mais ou menos. Não tem como você beber um copo de água mais ou menos. Não tem como o seu corpo, o seu pulmão, seus alvéolos pulmonares fazer uma troca gasosa de CO2 para oxigênio mais ou menos. Que senão você morre, meu amigo, minha amiga. Imagina seu coração fazendo uma sístole e diástole, né? Que é basicamente o bombardear, né? Sangue é o mesmo, a troca, né, dos seus átrios ventrículos, mais ou menos. Senão você pode ter uma parada cardíaca. Seu corpo não tem espaço para mais ou menos. Por que que você vive uma vida mais ou menos? Por que que você medita mais ou menos? Não faz sentido. Você presta atenção no que eu tô falando? Porque não tá fazendo sentido, por que que você ainda não começou a meditar? E não se trata apenas de uma prática que todo mundo está fazendo. Esquece fashion, esquece moda, esquece tirar selfie meditando, esquece. Ah, é porque eu tenho que comprar uma roupa nova. Faz com essa roupa que você tá, né? Ah, é porque eu não tenho espaço no meu quarto. Faz no chão, né? Ai, mas eu não sei como que eu tenho que meditar. Tem um monte de vídeo de podcast falando sobre meditação. O que não falta é informação. E é interessante porque hoje a gente vive o que, entre aspas, a era da informação, porque tem muita desinformação, né? Mas existem várias formas de você fazer e poucas pessoas fazem. Então, assim, a gente está vivendo uma dicotomia interessante. A gente tem um excesso, mas a gente tem a falta, né? Então, a gente pode falar das leis das polaridades, né? Então, o que será que, na verdade, está faltando para você acreditar que a meditação pode te ajudar a criar uma nova realidade? Nada. Só falta você. Então, assim, talvez você está entrando mais ou menos nisso. Ou mesmo você não entrou de cabeça, sabe? E eu digo isso porque a partir do momento que você presta atenção mais em você, em relação a tudo que sai de você, então é tudo, né? Então, por exemplo, você não se alimenta, não é só a comida, você está respirando agora, você está se alimentando, entendeu? Alguém está te gerando isso, né? É o planeta, né? O planeta, o pulmão do planeta são os oceanos. Então, assim, alguém está te dando de graça isso, então você também tem que dar de graça, entendeu? No sentido de você liberar essa energia também. A meditação, para você ter uma ideia, é tão científica que até existe uma meditação chamada Maharishi, que ela foi, né, você pode até procurar na internet depois do Google, você que é uma pessoa cética que não acredita na verdadeira ciência da humanidade, não na ciência materialista de hoje, que a meditação Maharishi, inclusive quando foi praticada em guerras, principalmente na guerra ali do Líbano, ela diminuiu a incidência tanto de assassinatos, de mortes, ou mesmo na guerra, de homicídios. Então não teve nenhum tipo de morte naquelas noites, naqueles dias, que na verdade foi feita e conduzida por um grupo pequeno de pessoas. Não importa, a humanidade como um todo não vai mudar. A gente tem ciência disso em relação a todas as análises das antigas civilizações. A grande minoria sempre aumenta, que está aumentando de número é a que muda. Então, assim, mesmo se uma partícula, uma tiny, né, uma ínfima quantidade de pessoas se conectarem para tentar mudar uma realidade do planeta, por exemplo, elas vão conseguir. Porque não se trata de quantidade, mas da qualidade da sua energia. Por isso que eu falo, meditação, olha o quanto que a gente já falou agora aqui com você. Olha quanto pano para manga, quanto assunto que a gente pode falar em termos de mudança, mudança no seu trabalho, mudança na sua vida pessoal, pensamentos, emoções, sentimentos, em relação ao planeta, em relação à forma que a gente lida com a própria energia limpa, que a gente sabe que na verdade já existiram, já estiveram, existem inventores e inventoras que já possibilitaram para a humanidade não pagar por nada, porque basicamente tudo é grátis, né? Tudo no universo é grátis. A gente existe a eletromagnética, tudo na verdade a gente poderia já estar num outro patamar. Mas o que acontece? As pessoas ainda não estão no nível de consciência de entender que nós já estamos nessa nova era que tanto é falada, como que virou uma nova religião, né? Nós estamos num momento, como foi falado, é falado e vai ser falado, que sempre você vai ter a oportunidade de fazer uma grande transformação na sua vida. Mas não se trata de uma transformação de fora, se trata de uma transformação interior. E quando você muda o seu meio interior, você muda suas células. Mudando suas células, você muda a qualidade da sua vida. Mudando a qualidade da sua vida, você vai querer também que outras pessoas também enxerguem aquilo que você enxerga. Por isso que a gratidão, né, o exercício, por exemplo, de você amar as outras pessoas, de você fazer bem feito, cuidar do seu jardim, querer fazer com que as pessoas também cuidem do seu jardim, faz com que, na verdade, não só como a sociedade cresça, mas nós como terráqueos, dentro dessa grande família interplanetária, dentro dessa
juventude espiritual, vamos dizer assim, consigamos cada vez mais crescer. E isso depende muito mais de uma vontade de colocar a bunda no chão e começar a meditar do que apenas ficar falando que vai, né? E até mesmo para uma pessoa que procrastina, eu sei que pode ser o seu caso, a gente tem um treinamento para isso. É só clicar no primeiro link da descrição. O grande lance que acontece com as pessoas é: ai, Diego, mas eu não consigo parar para ter espaço na minha agenda, né? Então é aquela pessoa que está sempre ocupada, mas logicamente que é com coisas urgentes, não importantes. Ou o caso, que pode ser o seu caso, você procrastina, sempre está empurrando com a barriga e nunca está conseguindo concretizar qualquer coisa na sua vida. Por causa disso, a gente criou um treinamento, só clicar no primeiro link da descrição, que trata disso na íntegra, vamos dizer assim, profundamente, um passo a passo, tá bom? Se fizer sentido, faça parte, que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.